Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre um tema deveras inquietante: os filhos da viúva. Por que membros de determinadas ordens iniciáticas são assim chamados, denominados? Vamos analisar as 7 faces que possibilitam a interpretação deste fenômeno e ao final chegaremos à verdade sobre mais esse tema tão complexo, ancestral e fascinante. A primeira face ou primeira viagem em relação à interpretação do termo filhos da viúva se passa, é registrada ali no livro da lei, a Bíblia Sagrada. É uma passagem muito conhecida pelos iniciados. É uma situação que ocorreu ali durante a construção do poderoso Templo de Salomão. Salomão pediu ajuda a seu amigo de Tiro, o rei Irã, no sentido de fornecer especiarias, cedro e outros materiais para a construção de sua obra monumental, e também que enviasse um artífice, um artista, um mestre na escultura em ouro, bronze, prata. E deste modo, Irã de Tiro enviou o seu melhor mestre de obras nessa arte, chamado de Irã Abif. Ali no livro 2 de Crônicas, capítulo 2, versículo 13 e 14, é dito que Irã Abif seria o filho de uma viúva da cidade de Dan. Depois, no livro 1 de Reis, também capítulo 7, versículo 13 a 14, é mencionado que esse mesmo cidadão, Irã Abif, seria o filho de uma viúva de Neftali. É uma região, um povoado ali próximo a Dan. De qualquer modo, talvez haja um pouco de confusão na geografia ali da localidade de onde ele veio, mas fica evidente que Irã Abif era realmente um filho de uma viúva. E, portanto, todas aquelas tradições, entidades que consideram Irã Abif um grande mestre, certamente podem considerar que, assim como Irã Abif era filho da viúva, todos os outros indivíduos que participam dessas entidades também são, porque Irã Abif seria, digamos, um irmão ali, no sentido simbólico e fraternal, de todos os integrantes das entidades iniciáticas daquele tempo e da época agora contemporânea. E neste momento, meu querido filho, neto, bisneto de alguma viúva, peço que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações e também de compartilhar esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando sobremaneira a divulgar os principais valores, as verdades e as virtudes sobre as entidades iniciáticas mais ancestrais. Muito obrigado! A história de Ruth começa com um cidadão do reino de Judá chamado Elimeleque, que casou-se com uma senhora chamada Noemi. Tiveram 2 filhos, Malom e Quilom. Estava tudo bem ali tranquilo na sua vida, mas eles resolveram se mudar da tribo de Judá, daquela região a oeste do Mar Morto, para o outro lado do Mar Morto, na área de Moabe, a terra dos Moabitas. Chegando lá, tanto Malom como Quilom se casaram com 2 jovens daquela região, Ruth e Orfa. O problema é que, passado um certo tempo, tanto Elimeleque como Malom e Quilom faleceram. Então ficaram 3 viúvas, uma trindade de senhoras agora sem marido. Essas 3 senhoras, então, ficaram sem condição de se manter ali em Moabe e tiveram que se deslocar de novo para a terra de Judá. Chegando ali, Ruth, viúva nova, começou a ter um relacionamento com um poderoso senhor de terras, um produtor ali do agronegócio, digamos assim, chamado Boaz, mais velho do que ela. E ela, uma viúva, acabou se casando com esse senhor. Da linhagem de Boaz e Ruth nasceu primeiro Obed, que depois teve um filho chamado Jessé. Este deu origem a
Davi, o poderoso rei Davi, e depois o sábio rei Salomão. Uma sequência de gerações extremamente sagrada nessa tradição judaica e depois cristã, porque um dos descendentes dessa linhagem, passadas algumas gerações, foi Jesus Cristo. Todos esses indivíduos, então, podem ser considerados filhos ou descendentes do casal original Boaz e Ruth, uma viúva. Então, todos eles podem ser denominados de filhos da viúva Ruth. E no caso, os integrantes de entidades iniciáticas se consideram também filhos dessa viúva Ruth, nessa linhagem sagrada, não por uma questão, digamos, consanguínea, familiar, realmente biológica, natural, mas sim por uma questão de também comungarem das mesmas virtudes e princípios desses indivíduos dessa tradição sagrada. Meus amigos astrônomos ancestrais, agora, na terceira viagem ou terceira face dessa entidade emblemática Filhos da Viúva, vamos considerar uma perspectiva, digamos, um pouco mais cosmológica. Sabemos que os antigos mestres, durante milhares, talvez milhões de anos, consideraram a própria estrutura da Terra, da abóboda terrestre, digamos assim, da natureza, como sendo uma grande mãe, uma deusa, a Terra, chamada de Gaia às vezes, tantas outras denominações, porque ela fornece para nós o abrigo, o alimento, os animais. E essa Mãe Terra, simbolicamente, seria uma mulher que também traz a vida. E essa mulher, como mãe, como protetora, provedora para todos nós, necessita de um companheiro, de um marido. No caso, seria o Sol, que traz o calor, a luz, seria como se fosse um agente fertilizador, fertilizante ali da Terra. O detalhe é que esse Sol seria uma espécie de marido, companheiro, pai, irmão também da deusa Terra. Ele se ausenta em alguns meses do ano, isso mais nos países de clima frio ou temperado. Ele se afasta de sua companheira como se fosse um marido que vai embora, deixando a mulher ali viúva. E nesse momento, as comunidades, as pessoas entram em sofrimento, porque existe muito frio, escassez de alimentos, mais escuridão, as noites são mais longas, os animais ficam mais agressivos, existem doenças, problemas diversos. E nesse momento, então, a mãe Terra, que agora seria uma viúva do seu marido que foi embora, necessita de cuidados, proteção, amparo. Quando uma mulher fica viúva, geralmente os primeiros que vão ali socorrê-la são seus filhos. Então, os filhos da viúva, nessa perspectiva agora simbólica, teriam que proteger, socorrer com sua coragem, com seu trabalho, com seu talento, as necessidades, os medos, os anseios, estresses desse momento tão difícil. A quarta face vem de uma terra mágica, mística, que eu particularmente gosto muito, do Egito. Falamos aqui da mitologia da deusa Ísis. Como sabemos muito bem, Ísis era casada com o deus Osíris e tinha um filho chamado Horus. Ísis tornou-se uma viúva também, porque Osíris, ele numa manobra ali envolvendo, como sempre, traição, estratégias políticas, vários afetos, foi morto e também desmembrado em várias partes, jogado ali no rio Nilo, etc. De qualquer modo, Ísis tornou-se uma viúva que cuidava de seu filho, o deus falcão Horus. Em muitas mitologias posteriores, a figura de Ísis com seu filho Horus, às vezes até amamentando, foi interpretada, foi, digamos, plagiada ou copiada para criar novas narrativas. Portanto, quando se diz você é um filho da viúva, pode haver uma conotação com toda essa tradição ritualística, simbólica do Antigo Egito. Chegamos a uma referência um pouco mais próxima de nós aqui no Ocidente. Já estamos agora na tradição cristã e católica. Santa Maria, a mãe de Jesus, teve uma trajetória de vida um pouco misteriosa e enigmática em alguns aspectos. Voltando à referência do livro da lei, vemos ali, por exemplo, no livro de João,
no capítulo 19, versículo 26 e 27, algumas passagens deveras intrigantes e também interessantes. Por exemplo, ali no versículo 26, é mencionado que Jesus teria dito, já na cruz, para Santa Maria: mulher, eis aqui o teu filho. Depois, no versículo 27, ele falou também: está aqui a minha mãe. Esse tipo de referência, naquela época, geralmente seria realizada em relação a seu pai, ao chamado naquela época, né, o homem da casa, o patriarca, não a sua mãe. Isso geralmente ocorria quando a mulher estava sozinha, geralmente porque estava viúva. Em outras passagens no livro da lei, Lucas, Mateus e Marcos, também fica evidente que Maria, Santa Maria, Nossa Senhora Aparecida, foi uma das mulheres que cuidou do corpo de Jesus Cristo após o seu falecimento, junto com José de Arimateia. O esperado naquela época, pela tradição, seria que o pai de Jesus fosse ali buscar o corpo, não a sua mãe, e nesse tipo de viés, então, consideramos que aqueles indivíduos que naquela época e posteriormente pactuavam, comungavam dos mesmos valores que Jesus e tantos outros membros ali da comunidade cristã emergente, primitiva, podem também ser considerados, de uma forma justa e perfeita, filhos da viúva. Obviamente, não por uma conexão familiar direta, genética, e sim por uma questão ideológica. E, meus nobres cavaleiros, agora na sexta face, ou sexta viagem, comentaremos também sobre uma situação de viuvez que envolve, por exemplo, a história dos cavaleiros templários, os pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Jerusalém. Isso porque, em uma primeira concepção, é considerado que Jerusalém, em algumas interpretações, em alguns momentos históricos, era considerada como uma cidade viúva, porque, à mercê de ataques, destruições, hecatombes, ela passava por fases de tremendas dificuldades, e os historiadores da época, os teóricos ali, comparavam ela como uma viúva que estava muito triste por estar sozinha, sem marido, algo assim. Isso naquela época, né? Então, os cavaleiros templários, que eram os defensores ali de Jerusalém, das relíquias, das rotas de imigração dos peregrinos, podem ser considerados como sendo os filhos da viúva, também no sentido de protetores, defensores da cidade Jerusalém, a grande viúva. Mas existe também uma outra interpretação um pouco mais simbólica e emblemática. Isso porque, naquela hipótese que para muitos é fantasiosa, apócrifa e também até um pouco ali radical demais, Jesus Cristo teria tido uma forma de relacionamento com Maria Madalena. Maria Madalena então seria esposa e depois viúva de Jesus, e ela teria ido até o sul da França após o falecimento de Jesus e a perseguição aos cristãos. E ali, na França, teria permanecido, surgiu até um culto em seu nome. Até, por exemplo, dizem que Notre Dame seria uma homenagem a Nossa Senhora Maria Madalena. Mas, de qualquer modo, existiam também os filhos, digamos assim, de Maria Madalena, que seriam os herdeiros de Jesus diretos, que também eram conhecidos como filhos da viúva, assim como os cavaleiros templários e outros também que protegiam e protegeram essa família sagrada, representada ali pela viúva Madalena. Portanto, quando se fala nessa tradição que existem os filhos da viúva que também protegem uma senhora, no caso a referência é a proteção a Santa Maria Madalena. E deste modo, após comentarmos brevemente sobre essas 7 facetas do chamado fenômeno dos filhos da viúva, cabe agora a você refletir e decidir qual das opções realmente faz sentido, deve ser aquela legítima, mais justa na sua concepção. Mas, independentemente de qual for a sua opção, a sua escolha,
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações e também de compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, grande abraço!